Ora, quer dizer... Chico, isso pode, né? Pode. Não, você vai ter que me explicar. Eles já estão fazendo um monte de caca descansado. Agora você imagina cansado. Não, mas o VAR fica sentadinho ali na cabine, só olhando. Não tem O dedo cansaço cansado de físico. ficar traçando então. essas Ao linhas dedo. que só vocês fugiram da aula de geografia, seus cavalos. Toda hora a linha tá torta. É linha de Equador. Aula de desenho, Põe a né? linha da aula de desenho. Põe a linha de Equador. Aí faz assim, ó. Seus cavalos. É geometria. Olha bem. Eu fugi de todas essas aulas. Entendeu? Geometria. E quando fiz geografia, a professora falou que quem descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral. Foi Colombo que passou pelo Brasil. Aí não Eu falei, ué, a senhora estava no barco? Ela vai pra secretaria. Eu peguei 7 dias. Porque ela falou com uma certeza que eu falei, ela estava no barco junto com o Colombo, velho. Ela falou que ele passou primeiro aqui. Você foi deselegante. Ela foi perguntando. Não era só, ó, não sou apenas eu que já sofri com o Ronaldo, né? Viu só? A professora deve ter só? traumas até o Chico. Isso pode, claro, se tá na tabela, pode. Eu não sei se isso foi alterado, mudado. Hoje de manhã a gente checou isso, continuava lá. Não, em várias rodadas acontece isso, porque nesse momento, exatamente pelo que o Ronaldo está falando, com tantos problemas, você prioriza os melhores ou os mais experientes para os principais jogos. Sim. É mais fácil você deixar um cara que está acostumado ali do que ficar distribuindo os árbitros de vídeo em jogos tão decisivos. Então, se tem dias diferentes, bota ali um cara que E sabe o que 2 tá jogos em fazendo. São Paulo, né? Então, Eita, o Ronaldo agora quer aula de geografia, de história, de tudo, não é? Olha só, aqui são os jogadores pré-convocados para a Copa do Mundo. É aquela história, não é? São 55 nomes no total. Isso não foi divulgado pelo Tite, isso aí é o que está sendo circulado aí na internet, não é o que a gente está acompanhando. Mas olha só, 5 aqui jogadores do Flamengo, Gabigol, Pedro, Felipe Luiz, Everton Ribeiro e Santos, O Flamengo é verdade, que o Flamengo deixou vazar. O quê? O Flamengo deixou vazar a lista dos pré-convocados. O Flamengo? Já em Guayaquil, a gente sabia disso aí. Então, aqui é Nino Santos? e André do Fluminense. E o Cássio não? O Léo Ortiz, que já frequentou algumas convocações da seleção brasileira. O Luiz Henrique, que estava no Fluminense, que está muito bem no Betis, foi lembrado, segundo os nossos espiões, não é? Isso, por enquanto, só temos esses nomes. Dos 55, daqueles que compõem uma lista que ela extrapola aqueles 26 e que seriam possibilidades caso alguém se machuque ou tenha algum problema. Então, por enquanto, os espiões trouxeram esses nomes, não a lista completa. Chico Garcia, procede para você? Tem coerência? bom, são 55 nomes, né? Então, Todas as seleções apresentam 55 Isso, nomes. o Tite não quis vazar, na verdade, o Tite queria, mas foi convencido pela comissão técnica, né, de que era melhor não. O Pedro e o Everton Ribeiro, para mim, são os garantidos aí. O restante é uma questão eventual dele precisar trocar. Ele pode trocar até o dia 23 de novembro, que é a véspera do jogo contra a Sérvia. Então, até lá, ele pode fazer alguma alteração por lesão, enfim, algum problema. Que é o caso, por exemplo, do Felipe Luiz. Eu não imagino que vá, mas é um jogador que ele confia. Inclusive, chamou na sede da CBF o Felipe Luiz. Jogadores que tiveram na última Copa também para conversar sobre a questão mental, de como suportar uma Copa. Então, são caras que ele confia, Renato. Pois é, agora uma pergunta, essa lista de 55 nomes, o treinador da seleção, no caso, ele tem que avisar todos os clubes também, né? Deixar todo mundo sobre aviso, seja clubes aqui do Brasil ou do estrangeiro. Então, isso aí todo mundo já está sabendo, cada clube já sabe dos seus nomes. Por isso que a informação vem através do clube, não da CBF. E assim, ó, na minha ótica, jogadores que estão na Europa têm até uma preferência em relação àqueles que atuam no Brasil, não por serem melhores ou não, mas porque já vêm sendo convocados com frequência. Então, tem nomes como Matheus Cunha, muita gente fala que ele não vai, mas ele está sempre na lista do Tite, não é? Enfim, então a gente tem que olhar isso com calma. Por exemplo, Felipe Coutinho, será que dá para os dois? Everton Ribeiro e Coutinho? A grande vantagem da Europa é que você enfrenta jogadores que estarão na Copa do Mundo, né? Sim. Você jogando na Europa. Então você sabe a maneira do cara jogar, você sabe a malandragem, se corta para a esquerda, para a direita, se vê um cruzamento de qualidade. Então você consegue, jogando contra, sentir mais isso. E jogadores aqui do Brasil, a gente vê que os do Flamengo, eles aparecem, não é? E a gente vê também o Everton, lógico, já absolutos. Então, do Palmeiras a gente não sabe, mas provavelmente tenha algum jogador do Palmeiras, como o Scarpa, talvez o Dudu, que foram muito elogiados pelo Tite nas últimas uma lista de 55 mereceriam, na minha opinião. Não é? Pra mim, não O que é, Ronaldo? Ele viu o Santos. Você viu, Santos? Ô, Tite, você deve estar de sacanagem, o Tite. Você deve estar com alguma coisa na cabeça, velho. Porque pra mim, não cabe aí o Santos.
Quem cabe? É o gigante Cássio. Mas o Cássio Olha, mas pode de repente, estar. calma, Rona, isso calma. É que a gente aqui, não isso sabe. aqui é o que foi apurado. Isso que foi Mas apurado, nove, não é a nove, lista nove. Quer saber completa. que Ele briga pode foi essa do aparecer. Cássio com o Tite? Cássio Esse pode cavalo tá. do Tite. Rona, liga pro Cássio, o Cássio já sabe Cássio já se ele tá sabe. na Ele lista não ou quis não. me falar. Voltamos. Voltamos com o nosso jogo aberto, no clima do Brasileirão, mas no clima também da Libertadores. Foi divulgada a lista, os 11 melhores jogadores da Libertadores, da edição agora vencida pelo Flamengo. E o Mengão, claro, tá dominando esse time titular aí entre os melhores. O goleiro Santos aparece na lista. Monstro. Aparece também aqui o Davi Luiz na lista, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Pedro e o Gabigol. Mas a lista completa tem 3 zagueiros, esquema com 3 zagueiros, Gustavo Gomes, Thiago Heleno, junto com o Davi Luiz. Aí tem Arrascaeta, Scarpa, Everton Ribeiro e Lucas Jansson. Não sei quem marca aí nesse meio campo também. Mas tem que privilegiar os melhores na lista mesmo. não tá. tem esquece Não, o... tá Não, o esquema tático não foi privilegiado. E não tem o... E na e não- frente, Vitor Roque, Pedro e Gabigol. e não tem o Rony. Ah, você tá de brincadeira, desculpa. Ah, mas vai tirar quem E o do Vitor ataque? Roque não era um titular absoluto, Roque. ele brigava ainda com o Era reserva, Paulo. Mas ele bem foi na parte decisivo. defensiva. Ele foi decisivo. Ele E foi o decisivo técnico pro- Dorival foi Júnior. decisivo. Ô, Capelanes, ó, do Atlético não. Paranaense, Não, foi 2 também. nomes, hein? O Vitor Roque e o Thiago Heleno nessa lista. E aí tá muito triste, já superou, Sofreu já tá ontem, pensando hein? na próxima. Qual é a situação de momento aí, Capelanes? E o Pedro Henrique não foi. Renato, eu tô sofrendo até agora, que vocês não vão conseguir ver, mas eu tô com fita crepe, esparadrapo aqui no corpo até agora. Eu consegui tirar a maior parte hoje pela manhã. Assunção que me aguarde, viu, Denilson Show também. Agora, é uma lista correta, é uma seleção correta. É claro, tem aquela polêmica, mas por que 3 zagueiros, por que não uma linha de 4? O Rodinei, que jogou muita bola na Libertadores, poderia estar. O João Gomes poderia estar. O Thiago Maia também poderia estar. Você falou sobre quem que marca na seleção. Eles geralmente pegam aí os jogadores que têm os melhores números de gols, assistências, o que dificilmente o Gomes e o Thiago Maia conseguem fazer. Mas acho que é uma seleção correta dentro daquilo que se esperava, o que mostrou a competição, Renata. A gente viu um Flamengo que a gente só falava antes da decisão que o Flamengo tinha essa qualidade técnica, que tinha jogadores diferenciados, todo mundo sabia, e que o Atlético Paranaense tinha muita garra, muita força coletiva. E sobre isso, em olhar jogadores individualmente numa lista de decisão, né, de final de Libertadores, não é nenhuma surpresa, Garbi. Não, e pra mim, todos esses jogadores do Flamengo, nas suas devidas proporções, são craques. Pra mim, todos que estão na lista são Santos, um goleiraço, cara que não solta a bola no rebote. Davi Luiz, zagueiro de Copa do Mundo no futebol brasileiro, sobra. Arrasca, dispensa comentários. Everton Ribeiro, um monstro. Pedro e Gabigol também decisivos. São craques, então não tem o que questionar. Vocês ouviram que o presidente do Fortaleza disse ao vivo aqui que, para ele, os 2 campeonatos mais difíceis, né, na disputa de times brasileiros, o Brasileirão e a Libertadores. E a gente viu na Libertadores o Flamengo já consagrado, tricampeão. Tá aí essa imagem que roda o mundo. E, por outro lado, o Palmeiras só esperando o momento de levantar a taça do Campeonato Brasileiro. E a pergunta é a seguinte: quem tem uma temporada mais sólida, mais consistente? O Flamengo, que se recuperou com o Dorival Júnior, ou o Palmeiras, que vem sob o comando do Abel Ferreira, começando a temporada com o título paulista e a Recopa? Mas Você quer começar? Vai, conhece, Ulisses. fácil. Isso é fácil. O Dorival chega agora e dá realmente um padrão ao Flamengo incrível. Embora a final da Libertadores, para mim, só não foi pior do que Santos e Palmeiras. Foi horrível o jogo. O jogo foi horrível, é verdade, tem que falar a verdade. E quem pra estava mim, lá, Ulisses? Estava eu trabalhando, né? O Soler trabalhando, a equipe da Rádio Bandeirantes, e o Capelanes enlouquecido da torcida. Torcendo e chorando depois. Eu nem cumprimentei, nem fui atrás dele. que ele queria que eu- Enfim. Mas, Renato, assim, o trabalho do Palmeiras com o Abel. Cara, o Abel, ele Você chegou... foi por um lado, depois foi por não, outro. porque é o também seguinte- achei. Muretou. Porque o Júnior, ele chega no Flamengo agora. Você falou Júnior. em constância. Agora. Você falou em, amigo. O Júnior. em brigar por títulos. E a Sandy, é o que no o Júnior é Flamengo- comentarista, e é o o que o Júnior é Flamengo... comentarista. É o Dorival Júnior, né, meu querido? o Dorival. E o Flamengo, ele teve altos e baixos, né? Na a gente temporada. percebia na temporada. E Sofreu com o Corinthians. O senhor tem que falar isso. Na hora do senhor falar, o senhor fala. Aí
O Palmeiras não, o Palmeiras se manteve sempre, né? Brigando por títulos. O Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem na Copa do Brasil, que o Caleri estava impedido, e todo mundo fala, e pouca gente fala isso. Você O Palmeiras quer que avisa a Kátia e o dono da bola que você vai continuar até o programa do Datena? Então, eu vou falar. O Flamengo só sofreu com o Corinthians esse ano. E foi lá, hein? Aos 37 do segundo tempo. Se o juiz e o VAR aqui não arrebentam o Corinthians, aquele negócio de barriga, era o Corinthians para estar comemorando hoje, pelo menos um campeonato da Copa do Brasil. E vocês não falam, porque a imprensa é totalmente anti o Corinthians. Vocês tudo Amanhã torcem pro tem Corinthians. Flamengo e Corinthians. Amanhã, ô, Dorival, deixa todo mundo na praia. Uma feijoada. Juvena, e você? Pra mim, são os dois grandes times do Brasil nos últimos anos, né? Mas pra mim é o Flamengo. 2 títulos, assim, sendo Copa do Brasil e Libertadores, pra mim é indiscutível. Chico, dá vontade de colocar um empate técnico na roda, né? Essa é a questão. Se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Flamengo exatamente pelos 2 títulos e ainda está se mantendo ali nos pontos corridos lá em cima. O Palmeiras vai ser o campeão dos pontos corridos, mas muito porque caiu nas Copas. E aí pôde focar na conquista Prêmio do de brasileiro. consolação, então? Não, é um grande campeonato Brasileiro é também, prêmio de né? consolação, o campeonato mais difícil do mundo. O brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. Mas, na minha opinião, pelos títulos, quem ganha uma culpa é Libertadores e uma Copa do Brasil, eu acho que acaba pesando pelos títulos o Flamengo. Mas a temporada do Palmeiras é excepcional. Maravilhosa, é maravilhosa. Tem o Paulista ainda. Mas tem que escolher um ou outro, não é? Agora, os títulos do Flamengo são aqueles super desejados. Dinheiro, Copa do Brasil. O VAR. O Flamengo ganhou o VAR também.